Boa noite a todos. A paz do Senhor. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje nessa noite. Quando eu recebi o convite, meu coração se alegrou muito e imediatamente eu dobrei meus joelhos e fui orar a Deus, porque a gente sabe a responsabilidade que é estar aqui em cima, mas também a gente sabe que tem que se preparar, tem que estar preparado, porque o Deus é um Deus de surpresas, né? Ele surpreende a gente. Se a gente não estiver preparado, fica complicado. Mas, graças a Deus, eu estou super preparado. Eu orei muito essa semana, esses dias, para que eu pudesse trazer uma palavra, um testemunho que edificasse a vida de vocês, que tocasse o coração de cada um de vocês, né? Então, eu sou ex-atleta de futebol profissional e tudo o que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus, né? Estar aqui em cima hoje para poder falar um pouco de tudo que Deus fez na minha carreira, de tudo que Deus fez na minha vida, é um momento super abençoado. Eu tive outras oportunidades de falar para outras pessoas o que Deus fez comigo, como Ele me mudou, como Ele me resgatou. E não é da boca para fora, não, que eu estou falando isso aqui. É porque, realmente, hoje não, há um longo tempo, eu me tornei uma nova criatura quando eu decidi seguir a Jesus, quando eu decidi seguir esse caminho. E hoje eu me considero realizado profissionalmente, me considero realizado familiarmente, e espiritualmente tenho muito a buscar ainda, tenho muito a aprender, a crescer, a desenvolver com Jesus. E, assim como todo jovem, eu tinha um sonho de ser atleta de futebol, né? E eu sou carioca, fui nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, em Realengo, não sei se alguém conhece. E eu morava em frente a um campo, né? E nesse campo, várias crianças jogavam bola ali e eu não me sentia tão atraído para ir para o campo de futebol, né? Era só eu atravessar a rua que eu estava dentro do campo do futebol. O campo se chamava Periquito. E meu pai sempre falava, cara, vai jogar bola, sai de dentro de casa. Eu falei, cara, não quero jogar bola, não gosto de soltar pipa, bola de gude, peão, mas jogar bola ainda não é o momento. Aí até um dia meu pai falou, eu vou comprar um tênis para você, vou te botar lá sábado de manhã para você jogar bola. Se você não gostar, ok, mas se você gostar, você vai ficar indo na escolinha. Eu falei, tá bom. Aí meu pai comprou a chuteira na sexta-feira à noite, ainda me lembro bem. Ele chegou com a chuteira lá para mim, na verdade nem chuteira, que chute. E no sábado de manhã meu pai me acordou, eu botei o chute, botei a meia, fui para o futebol e cheio de vergonha entrei lá no meio dos meninos. Era um projeto que chamava Cria e Recria. E naquele dia ali eu mudei totalmente meu pensamento sobre futebol. Eu vi que era prazeroso, que era alegre, né? E que fazia bem correr, né, atrás da bola. Sem um pouco de noção ainda, mas corria. E continuei fazendo a escolinha de futebol. Devem ter diversas hoje, né? É o sonho de milhares de crianças se tornarem jogadores de futebol profissional. E eu permaneci na escolinha, me inscrevi, fui federado por essa escolinha e comecei a jogar o campeonato. E tinha campeonato de bairro, né? Realengo contra Tomás Coelho, Guadalupe, enfim, era um campeonato de diversos estados que a gente se reunia, treinava aos sábados e nós íamos para o jogo. E um certo dia eu já estava acostumado, já estava feliz, satisfeito, era aquilo que eu queria para a minha vida. Gostei de jogar futebol, gostei de jogar bola. O projeto Cria e Recria chegou nas finais. E o primeiro jogo da final foi no nosso bairro. E tinham diversos olheiros ali, né, para olhar o futebol da criançada, né? E quando acabou o jogo, um rapaz chamou meu pai no canto e falou para ele, aquele menino alto é seu filho? Ele falou, não, eu queria te dar o meu contato, que eu vou levar ele para jogar futebol de salão no Grajaú Country Club, lá em Grajaú. Eu falando, tá bom, vou te dar o telefone. Aí meu pai deu o telefone
ele falou comigo, ó, tem um rapaz que quer te levar a jogar futebol no Grajaú Country Club, só que é muito distante de Realengo, e a gente não vai conseguir te levar lá. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, pai, eu fico na escolinha aqui, não precisa não. Mas o rapaz quer que eu te leve lá no Grajaú. Aí eu falei, pai, você fala para ele que a gente não tem condições de ir lá no Grajaú. É muito distante, Realengo de Grajaú, né? Hoje é mais fácil, talvez, pelas vias olímpicas, pelas essas estradas novas que tem, mas na época era muito difícil. E meu pai avisou o rapaz, ó, seu Jader, o nome dele era Jader, eu não vou conseguir levar o Rafael para jogar a escolinha com o senhor, porque é muito distante, eu trabalho, Rafael estuda e a gente não tem carro, então não tem como levar ele. Ele falou, não seja por isso. Eu moro em Bangu. Bangu passa por Realengo, né? E eu passo aí, pego o Rafael e levo o Rafael lá na escolinha, todos os dias, não tem problema. Eu vou levar ele. Eu falei, tá bom. Aí meu pai falou, ó, solucionado o problema. O rapaz falou que mora em Bangu, vai passar por Realengo, vai entrar em Realengo, vai te pegar e vai. Aí eu comecei a ficar nervoso. Falei, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Lá para Grajaú, escolinha, não conheço ninguém, estou tão adaptado aqui na minha área, né? Aí eu fui lá para o Grajaú, comecei a treinar no Grajaú Country Club, salão, e também participei de diversos campeonatos, foram 2 anos jogando salão, até que a final do Carioca foi no Maran Tênis Clube, foi Grajaú Country Clube contra o Botafogo de Futebol e Regatas, né? Na época era Mirim, né? Era o Mirim. E nós fomos campeões, e o treinador do campo do Botafogo, que era o famoso, não sei se alguém vai lembrar dele, Botinha, muito antigo. Ali lembra, né? Da tua época, o Botinha, né? Isso mesmo. E o Botinha chamou meu treinador e falou, vamos levar esse menino para jogar campo em Marechal Hermes, é mais perto de Realengo e ele talvez vá conseguir seguir um caminho melhor no futebol de campo, né? Não que o salão não tenha a sua importância, mas na minha carreira teve muita, né? Então eu troquei o salão pelo campo para treinar Realengo e Marechal Hermes. Eu ia para a escola de manhã, dava 12:00 e pouco, 1h, acabava a aula, eu entrava no ônibus ali mesmo em Realengo, né? Levava o meu lanche na mochila, entrava no ônibus pela frente, camisa da escola, ia para Marechal Hermes para poder fazer o meu teste, né? Aí já não tinha meu pai para me levar, já não tinha um rapaz do salão, eu tive que ir sozinho. E até chegar lá em Marechal, no ônibus, eu fiquei pensando, falei, caramba, para quem não gostava de futebol, entrei na escolinha, fiquei 2 anos jogando futebol de salão, estou indo para o campo. Isso em 96, eu tinha 12 anos. E eu fui de ônibus para Marechal Hermes. Chegou lá, eu procurei o seu Botinha, né? E ele me recebeu muito bem, me deu um abraço, que eu lembro até hoje. Ele me levou no vestiário, me apresentou a equipe Mirim do Botafogo. Eu botei a roupa, comecei a treinar. Na mesma semana, eles pediram meu documento e me federaram no Botafogo. E ali começou a minha trajetória no futebol de campo, né? Eu passei pelo Mirim, infantil, juvenil e juniores, né? Juniores, poucos juniores, mas até o juvenil eu consegui caminhar bem. Só que em 2001 para 2002, o Botafogo viveu uma situação muito complicada na base Marechal Hermes, né? O falecido Bebeto de Freitas, junto com o Carlos Alberto Lanceta, eles estavam fechando o Marechal Hermes, né? E estavam levando a base para Caio Martins, Niterói, que é muito mais distante ainda. E o meu treinador do juvenil, ele estava indo para Brasília para ser treinador do Brasiliense. Só que naquela época, com tanta distância de ir para Niterói, eu já comecei a pensar, pô, estou com 13, 14, 2001, 17 para 18, falei, vou estudar, né? Porque Niterói não vai dar. Brasília, mais difícil ainda. Meu pai não vai deixar, minha mãe não vai deixar de jeito nenhum. Eu cheguei em casa e o treinador do juvenil chamava Carlinhos. Ele me tinha feito esse convite para jogar em Brasília,
porque o Botafogo iria fechar a divisão de base e iria botar tudo para Niterói. E meu pai falou, a decisão é tua, você tem que estudar, você sabe que é um caminho muito difícil, mas se você realmente tem esse sonho, tem esse desejo no seu coração, você vai. Lá você vai ter que estudar, só que não vai ter o seu pai, não vai ter sua avó, não vai ter sua mãe. Enfim, é você e você vai ter que amadurecer mais rápido do que você imagina. Eu falei, não, pai, eu quero. É o professor Carlinhos, ele me conhece há bastante tempo e ele está indo lá para o Brasiliense. Na época, o presidente era aquele senador Luiz Estevão, né? E nós começamos a providenciar tudo para ir para Brasília. Só que nesse meio desse caminho, o professor Carlinhos tinha chamado mais 4 amigos meus para ir para Brasília. E nós íamos morar numa república, em Taguatinga, onde é o CT do Brasiliense. Aí nós chegamos lá, o senador colocou o professor Carlinhos para dirigir a equipe B do Brasiliense, não era a equipe A profissional, era a equipe B. E nós ficamos lá 2001 e todo, 2002. Para poder ir para o Brasiliense, eu tive que assinar um contrato antes com o Botafogo, porque o Botafogo não queria me liberar para mim de qualquer jeito, porque eu era federado. Enfim, eu assinei um contrato com o Botafogo, fui para Brasília emprestado, com 17 anos, e fiquei 2001 e 2002. Eu joguei alguns jogos profissionalmente no Brasiliense, mas eu não tinha paz no meu coração, porque eu estava muito longe da minha família, e é difícil para quem é jovem ficar longe da família naquela época. Hoje talvez seja mais tranquilo, não que seja fácil, né? E o senador, ele gostou muito de mim, ele chamou o professor Carlinhos e falou, eu vou liberar 2 meninos, vou ficar com 2, vou ficar com o Rafael e com o Thiago Xavier. E o professor Carlinhos veio falar comigo, falou, Rafael, o senador vai estar liberando 2 meninos que eu trouxe, vai ficar você e o Xavier. Só que o senador não quer que vocês estejam aqui vinculados ao Botafogo. Você vai ter que voltar no Rio de Janeiro, ele vai pagar sua passagem, você vai ter que conversar com seu pai para você poder dar um jeito de se desvincular do Botafogo. E aqui você vai assinar um contrato profissional, você vai participar da equipe profissional do Brasiliense. Na época, o Brasiliense tinha Marcelinho Carioca, tinha Batata Zagueiro, tinha Iranildo, tinha uma galera boa lá em Brasília, e eu me alegrei, num certo momento, né? Me alegrei. Só que também, quando eu parei um pouco para pensar, eu falei, caramba, eu vou ter que morar em Brasília, longe de todo mundo, né? Enfim, tá bom, professor, eu vou no Rio de Janeiro, vou conversar com meu pai, vou conversar com a minha mãe, e lá eu vou ver o que eu vou fazer. Aí eu vim para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, meu pai me pegou no aeroporto. Meu pai já sabia mais ou menos o que era, porque o diretor do Brasiliense já tinha ligado nele, e no caminho do aeroporto até em casa, ele me perguntou, é isso mesmo que você quer? A gente tem que ir no Botafogo, porque você é federado, você não tem contrato, mas você é federado, e para você assinar um contrato profissional, a Federação de Brasília só vai receber se você der baixa aqui no Rio de Janeiro. A gente tem que ir no Botafogo. Aí eu falei, não, vamos conversar. Eu vou conversar com a minha mãe primeiro lá, com a minha avó, na verdade, né, que me criou. E nós conversamos. E nessa conversa que eu tive com a minha família, eu senti no meu coração que eu deveria voltar para o Rio de Janeiro, estar perto deles na minha adolescência. Sentia muita saudade da minha família. E vai falar, então tá, agora eu vou ligar no Lanceta, que é o diretor da base do Botafogo, e vou passar para ele a situação, vamos ver o que vai acontecer, né? Se for da vontade de Deus, você vai ficar. Se não for, você vai ter que voltar, porque se você realmente quer ser um jogador de futebol profissional, você tem que seguir um caminho, não adianta você ficar em casa mais, né? Estava para 17, para 18 anos, já era aquela coisa, vai ou não vai, né? Então, meu pai ligou no Lanceta, conseguiu o telefone dele, ligou nele, e na época que eu estava na base do Botafogo, ele não era o diretor da base, era um outro diretor, chamado Ralph. E o Ralph não estava mais no Botafogo. E
ele falou, senhor, você tem que vir aqui em General Severiano para poder ver a documentação do Rafael. Eu nem conheço o Rafael, não sei quem é o Rafael. Enfim, isso aí é questão de a gente ver tudo direitinho. Aí meu pai falou, tá bom. Aí, meu pai foi em General Severiano, quando meu pai chegou lá, encontrou o Bebeto de Freitas, era o presidente ainda, o Lanceta já era o diretor de futebol, o treinador era o Levir Coupe, e meu pai falou com eles que eu estava em Brasília, e eles não sabiam em nenhum momento quem eu era, não sabiam em nenhum momento de documentação minha. O Botafogo era uma bagunça tão grande na época, todo respeito aos botafoguenses, né, eu tenho muito carinho, mas o Botafogo não tinha nenhuma documentação minha. Meu pai falou, meu pai saiu da sala, falou, Rafael, não existe documentação sua aqui. Eu falei, como assim, pai? Não existe documentação minha no Botafogo? Ele falou, não tem nada aqui, não tem seu nome no quadro, não tem carteira de identidade, não tem foto, não tem nada, nada, nada. Eu falei, não, cara, tem que ir na Federação do Rio de Janeiro, porque com certeza tem alguma coisa minha lá. A gente não pode ir para Brasília, chegar lá, assinar um contrato e depois dar problema aqui, né? Aí o Lanceta falou, eu vou pedir ao meu filho, era o filho do Lanceta, para ele ir na Federação do Rio de Janeiro lá, ver o que tem do Rafael vinculado ao clube, mas, pela sua sinceridade, eu vou deixar em aberto. Se você quiser voltar com o Rafael para o Botafogo, as portas estão abertas do Botafogo. Mas se você não quiser que o Rafael fique no Botafogo, ele fique em Brasília, porque lá ele vai jogar profissionalmente, já tem uma proposta de contrato. Aqui a gente não conhece o Rafael, não tem como eu falar para você que o Rafael vai voltar para o Rio de Janeiro e eu vou botar ele no elenco profissional do Botafogo. Eu não posso fazer isso. E meu pai falou, tá, vou falar com o Rafael. E quando meu pai me deu essa notícia, eu falei, pai, eu quero voltar. Ele falou, cara, você tem certeza? O Lanceta falou para mim que ele não te conhece, o Levir não te conhece, ninguém te conhece, você não tem um documento. Você está lá em Brasília, o treinador dos profissionais do Brasiliense quer você, o presidente quer você, todo mundo te conhece lá em Brasília, no clube, você quer voltar para o Rio de Janeiro? E eu falei, pai, olha só, se eu ficar aqui no Brasiliense, a probabilidade da minha carreira ter longevidade é muito pequena. Aqui em Brasília, daqui a pouco, pelo que eu vejo, o clube daqui a 1 ou 2 anos, se o senador permanecer ou não, vai virar um clube normal. E eu achava que era a minha oportunidade de tentar algo maior na minha carreira. Eu falei, então eu tenho que voltar para o Botafogo, porque entre Botafogo e Brasiliense, eu falei, cara, eu tenho que tentar. Eu não posso simplesmente achar que, por eu estar em Brasília, no Brasiliense, estava tudo ótimo para mim, né? Então, eu praticamente decidi voltar ali naquele momento com meu pai e nós ligamos lá em Brasília, avisando que nós iríamos ficar no Rio de Janeiro, que nós não iríamos voltar para Brasília. E meu pai ficou meio assim, a gente não tinha nenhum conhecimento da palavra, a gente ainda não tinha estado na casa de Deus assim, né? Em nenhum momento. Meu pai não era evangélico, minha mãe também não, minha avó também não era evangélica, e a gente não tinha nenhum entendimento de que nós deveríamos consultar a Deus nas nossas decisões, mas eu senti no meu coração que eu poderia voltar de Brasília para poder tentar, né, jogar no Botafogo, porque eu sabia que se eu conseguisse jogar no Botafogo, eu teria um futuro profissional bem melhor do que está no Brasiliense. E o senador, em primeiro momento, não aceitou muito bem, mas, enfim, no final deu tudo certo, graças a Deus. Eu vim para o Rio de Janeiro, eles fizeram a minha documentação na Federação do Rio, e no ano seguinte, em 2003, eu tinha que me apresentar nos juniores, porque eu ainda tinha 2 anos de juniores, para poder disputar a Taça São Paulo de juniores. E, por incrível que pareça, a minha geração de 83, que é o ano que eu nasci, a maioria desses jogadores eu tinha jogado com eles na base, no mirim, infantil, juvenil. Os 2 anos que eu passei de juniores em Brasília, eles permaneceram no Botafogo. Então, assim, o ambiente para mim era muito bom, porque eu conhecia todo mundo ainda, né? E eu fiz a pré-temporada com os juniores, fui disputar a Taça São Paulo de juniores, e naquele ano de 2003, com 20 anos, eu consegui jogar bastante nos juniores,
No quarto jogo da Taça São Paulo, em Betim, foi Botafogo e Barueri, né? E o Lever Cup estava assistindo na concentração dos profissionais. Isso ele me disse, né, palavra dele, que quando acabou o jogo, ele mesmo, Lever Cup, pegou o telefone, ligou para o treinador, o Dé Aranha, e falou: ó, eu preciso que esse zagueiro venha treinar comigo nos profissionais. E daquele dia ali, foi um sonho que... eu lembro que eu estava no Vertiar ainda, em Betim, né? E o Dé me chamou no canto e falou: Rafael, arruma suas coisas aí, pega a tua chuteira, vamos pro hotel, pega as tuas coisas, que tu vai lá para Friburgo. Eu falei: para Friburgo? Eu falei: porque o Lever Cup acabou de me ligar e falou que quer você lá nos profissionais. Isso com um mês de ter voltado de Brasília. E dali em diante, a minha história dentro do Botafogo, com 20 anos, é uma história bonita, um pouco dolorosa, porque eu enfrentei muita luta ali, porque eu, com 20 anos, eu perdi muitas amizades, que os meus amigos naquela época não entendiam. Falou: como é que o Rafael, um mês aqui de volta no clube, já vai jogar nos profissionais e a gente está aqui o tempo todo, né? E o Lever nunca deu uma oportunidade para a gente, cara. E eu comecei a escutar isso dentro do vestiário, naquele momento ali mesmo. Eu falei: não é possível, o Rafael vai para lá. Eu falei: cara, as pessoas são meus amigos, né? Mas eu não levei para o coração. Eu peguei a minha chuteira, arrumei as minhas coisas, feliz pra caramba, meio ainda extasiado, mas feliz. E cheguei no hotel, arrumei as coisas, tomei um banho, entrei na van, fui para São Paulo, peguei o avião, vim para o Rio. E nisso tudo, eu estava ligando para o meu pai, avisando que eu estava voltando para o Rio, meu pai feliz, minha avó feliz, todo mundo feliz em casa. Cara, você vai profissional, você vai chegar lá, você vai treinar, você vai se dar bem. Eu falei: não, vamos sim, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E cheguei no aeroporto do Rio, fui direto para Friburgo, que o Botafogo estava fazendo a pré-temporada em Friburgo, né? E como eu tinha 20 anos, e eu ainda não tinha assinado o contrato com o Botafogo, né? Eu estava só federado, eu não tinha contrato. Naquela época se chamava contrato federativo, né? Você fazia um contrato ali e era só a federação, né? E quando eu cheguei lá, no hotel em Friburgo, estava o Lever Cup, estava o Lanceta, estava o Bebeto de Freitas, e eles já estavam com um contrato para me assinar, né? Aí o Lanceta, muito ético, o Lanceta muito correto, falou: não, a gente não pode dar um contrato para o Rafael assinar sem estar o pai dele, cara. Não existe isso, Bebeto. Ele falou: não, mas já falei com o pai dele. Ele falou: não, vamos botar ele para treinar, ele está preso aqui com a gente, ele tem uns contratos federativos, e o Bebeto brigando. Você vai botar o Rafael para treinar nos profissionais sem contrato, cara? Como é que pode isso? Ele não tem nem o plano de saúde, a gente tem que assinar um contrato com ele. E aí eu falei: não, presidente, eu assino o contrato para treinar. Não, não é assim, tem que falar com seu pai, tem que conversar com ele, tem uma questão. E o Bebeto insistindo: assina logo, Rafael. Eu falei: cara, eu assino, mas o Lanceta não quer deixar. Rafael, sai da sala. Eu falei: meu Deus do céu, cara, se assinar um contrato, assina logo. Não queria nem saber quanto era, o que era, o tempo. Eu queria assinar o contrato porque eu queria ir para o campo treinar, né? Eu estava com desejo de treinar. E eu voltei na sala, eles tinham ligado no meu pai, eu peguei o telefone, eu falei: Rafael, pode assinar o contrato aí, não tem nenhum problema. A gente não está visando nada nesse momento, você tem que assinar isso aí e jogar. Não se preocupa com valores, não se preocupa com tempo, você está com 20 anos, você estava lá em Brasília há 2 meses atrás, você não sabia o que você queria. 2 meses depois você está aí, vai, assina o contrato. Eu assinei o contrato ali, não vi valor, não vi tempo, não vi nada, não li nada. Simplesmente cheguei, assinei meu nome, falei: posso ir para o campo agora? Bebeto, agora você pode ir, vai embora. Aí eu fui para o campo. Quando eu cheguei no campo, aquela recepção calorosa dos mais experientes, né? Aquela recepção simples, era tanto tapa, era tanto chute, eu falei: cara, não conheço ninguém. Aí eu já estava no meio do pastor Gilmar, que hoje é o meu pastor, né?
Estava no meio de jogadores super consagrados que eu nunca na minha vida imaginava estar perto deles. Luizão, atacante, Sandro, zagueiro, Dil, atacante, enfim, diversos jogadores naquela época o Botafogo tinha. E eu estava treinando no meio deles, tímido ainda, muito tímido, muito reservado ainda, porque era tudo muito novo para mim. Foi tudo muito rápido, né? De um menino que estava em Brasília sozinho, que o Botafogo não conhecia, o presidente, o treinador, o diretor não conhecia, ao Rafael Marques, que estava no profissional, assinando um contrato. Tudo muito rápido, né? E dali foi, 2003, 2004, 2005. Eu comecei a jogar, renovei contrato 4 ou 5 vezes. Em 2006, com 23 anos, eu estava disputando a minha primeira final de Campeonato Carioca, no Maracanã, com mais de 80 mil pessoas, super feliz, um contrato grande, bom, realizado, sabe, assim, mas faltava alguma coisa ainda na minha vida, né? Faltava Jesus na minha vida, né? Eu ainda não tinha o conhecimento da palavra, eu não tinha ainda um encontro com Deus. Eu participava das reuniões no clube. Em 2006, quando o Jefferson, goleiro, veio do Cruzeiro para o Botafogo, o Jefferson incrementou a reunião nos quartos, eu comecei a participar. Chegou o Lúcio Flávio também, chegou o Dodô, atacante. Eu, muito menino ainda, participava das reuniões. Comecei a frequentar a igreja evangélica, lá no aterro do Flamengo. Gilmar, ele começou a me levar, esposo da Aline. E ali a minha vida começou a andar, a fluir. Em 2006, dezembro de 2006, eu estava assinando o meu grande contrato no Botafogo. Foi o meu primeiro grande contrato, porque até então era um contrato pequeno, com valores pequenos. Mas em 2006 eu assinei. Só que aí que realmente começa a história pesada no Botafogo, né? Assim, né? Muitos falavam para mim que depois que eu comecei a pregar a palavra de Deus, que esse momento que eu vou relatar aqui foi um momento de verdadeiramente aproximação a Deus, né? Porque em 2006 eu renovei o contrato com o Botafogo, em 2007 chegou um treinador, que eu não vou citar o nome aqui, para não ser indelicado. Nós disputamos o Campeonato Carioca em 2007, só que eu tive um problema no reto femoral da minha coxa, e ele achou que eu estava dando migué para não jogar contra o Flamengo no final de semana. Foi jogo da Copa do Brasil, quarta-feira, no Maracanã, e tinha o clássico contra o Flamengo no final de semana. E eu senti o reto femoral com 10 minutos de jogo. Eu caí no chão. Quem joga futebol sabe que o reto femoral é um músculo muito pesado. Eu não conseguia andar. Pastor, eu não conseguia andar no Maracanã assim, ó. Não conseguia dar 2 passos. Eu caí completamente de cara no chão, assim, porque parecia uma pedrada no meu reto femoral, uma dor insuportável. Eu saí na maca. Assim que a maca passou pelo banco, esse treinador, seu moleque, seu juvenil, o que você está sentindo com 23 anos? Você está sentindo um reto femoral, você está de brincadeira comigo, você sai do jogo com 10 minutos. E eu falei, que isso, professor, está doendo muito, não estou aguentando de tanta dor. Aí eu saí, fui para o vestiário, ele largou o jogo, ele foi lá no vestiário e começou a apontar o dedo para mim, falou isso, falou aquilo. Cara, quando eu não estava acreditando, eu falei, cara, como é que... Eu falei, doutor, ele deve estar com algum problema, cara, não é possível. Cara, estou cheio de dor aqui, o cara está me xingando tudo quanto é nome. Aí o doutor falou, Rafa, fica tranquilo, amanhã a gente vai fazer um exame, eu vou mostrar ele. Eu falei, não precisa fazer exame para mostrar ele, não. Ele tem que acreditar, ele está falando que eu sou moleque, está falando que eu estou de migué, que eu não quero jogar o clássico domingo, hoje é quarta-feira. Ah, porque é Flamengo. Enfim, no dia seguinte o médico marcou comigo para estar em General Severiano para mim poder fazer o exame. Eu fui lá, fiz o exame, deu grau 2, quase grau 3, o músculo tinha um buraco desse tamanho na minha coxa. Eu falei, não, agora você pega a imagem, pega o exame e mostra a ele, que eu não estou de migué, que eu não consigo andar. Cara, a primeira coisa que ele chegou no clube, ele foi direto no departamento médico, assim, eu estava nervoso, que eu era novo, né, naquela época. Ele foi direto na maca no meu ouvido e falou, se você não levantar daí agora,
e for para o campo treinar à tarde, eu vou te afastar. Eu falei, que isso, professor? Estou te falando e eu cumpro o que eu falo. Eu falei, não, então, eu falei, cara, eu não aguento, doutor. O doutor falou, professor, calma, não é assim que funciona. Ele falou, não, é assim sim, ele tem 23 anos, como é que ele machuca o reto femoral? Eu falei, cara, machuquei, tem que ter idade para machucar. Ele falou, você não me responde, fica quieto. Eu falei, tá bom, professor, vou ficar quieto. Aí, à tarde, o treino, eu estava em General Severiano, o treino era em Niterói, né? Quem participava do departamento médico tinha que entrar numa van e ir lá para Caio Martins para poder fazer o treino. E o médico falou, e agora, Rafael? Eu falei, eu não vou para Niterói, não. Estou cheio de dor, não aguento nem andar. Aí ele falou, cara, ele falou que vai te afastar se tu não botar o pé no campo. Eu falei, então ele vai me afastar, porque eu não aguento andar, doutor. Eu sou médico, o senhor está vendo o meu exame, cara. Estou com uma lesão grau 2 para 3 na coxa, ele quer que eu vá treinar. Vou chegar lá, não vou nem conseguir andar. Ele falou, não, cara, vamos lá em Niterói, eu vou conversar com ele, a gente senta na sala, conversa com ele, você vai ver que... Ele vai ver, eu falei, cara, ele veio aqui e falou no meu ouvido, é que o senhor não escutou, é que se eu não botar o pé no campo à tarde, ele vai me afastar. Ele é maluco, cara. Eu falei, não vou lá, não. Ele falou, vamos. Enfim, fui para Niterói. Chegou em Niterói lá, ele falou, ó, eu não quero nem que o Rafael entre na minha sala. Ele tem que botar a chuteira, que ele jogou 10 minutos ontem, e ele vai para o campo, o médico. Ele não tem condições de botar o pé no campo. Enfim, eu botei a chuteira, botei a meia. Cara, eu não aguentava andar. Não aguentava andar 1 minuto. Ele ficou de braço cruzado, passei por ele. O auxiliar dele, todo mundo auxiliar, o preparador físico, falou, Rafael, você vai lá, você não corre, você não anda. Você senta lá no aquecimento e fala que está com dor. E ponto. Você não tem condições. O doutor me mostrou o seu exame, você está com uma lesão grau 2 para 3, cara, o que você está fazendo aqui no campo? Só que eu tinha receio, que ele tinha me ameaçado de manhã. Eu sentei no campo lá, eu saí do campo, andando ainda com os médicos. No vestiário mesmo, o diretor de futebol ele veio falar comigo, ó, o professor está falando, não vou falar não. O professor, estou quase falando. O professor está falando, o professor mandou vir aqui e dizer para você que você está afastado. Eu falei, Márcio, pelo amor de Deus, Márcio, estou te avisando, volta para o campo. Eu falei, cara, não tenho condições de voltar, o médico está aqui, o preparador físico está aqui. Eles se reuniram lá no cantinho, deu para me ver do vestiário, que tinha uma janela, assim, um vidro, vi que estava o médico, estava o supervisor, estava o preparador físico, todo mundo conversando com ele. Eu falei, cara, esse cara tem algum problema comigo, não é possível, o que eu fiz para ele, cara? E ele gesticulava, fazia, acontecia. Eu falei, cara, aí veio todo mundo, veio o médico, o preparador físico, veio o diretor de futebol, e eles falaram, ó, toma banho, vai para casa, amanhã você vai para General tratar, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Eu falei, tá bom. Tomei o banho, voltei na van do clube para Niterói, para General, fui para casa, no dia seguinte eu estava lá no departamento médico, fiz a minha recuperação mas demorou 2 meses para vocês terem uma noção da minha lesão, que foi uma lesão muito grave. Quando eu me recuperei, que ele ainda estava no comando do clube ainda, que eu estava na transição, fazendo academia, fazendo tudo. Quando eu ia para o campo, o diretor, Rafael, a partir de amanhã você vai treinar separado, você não vem mais para General Severiano, nos horários de treinamento. Eu falei, que isso, cara? 2 meses, o cara ainda está lembrando disso. Eu vou falar com ele, eu tenho que falar com ele, eu preciso falar com ele. Não existe isso. Ele está me afastando do grupo principal porque eu tive uma lesão que eu fiquei 2 meses parado. O que eu tinha mais prazer era jogar futebol. Cara, eu falei, tá bom então. Saí dali arrasado, chorando, me lembro até hoje, no estacionamento do shopping ali no General Severiano. Peguei o telefone, liguei para o meu pai, falei, pai, está acontecendo isso, isso, isso. Na época eu tinha empresário e o meu empresário estava me ligando em cima. Aí eu falei, pai, calma aí que eu vou falar com o Reinaldo. Ele falou, tá. Ele falou, Rafael, se quiser, você já está sabendo que você está afastado, você vai treinar horário separado, mas fica tranquilo que eu vou resolver. E isso era março para abril de 2007. Nesse momento, de março para abril de 2007, foi o momento difícil na minha carreira, mas
foi o momento mais especial na minha vida espiritual, né? No começo, eu não conseguia entender verdadeiramente o que estava acontecendo. Mas em 2007, quando a gente, na vida, quando a gente tem uma dificuldade, que a gente não conhece Jesus, né? Que a gente está passando uma tribulação. Eu conheci uma pessoa que chamava Severino, o nome dela. Ele era da Igreja Universal, ele é um grande homem de Deus, é meu amigo particular hoje. Ele era amigo do esposo da minha tia. Ele ficou sabendo da minha história, que eu estava afastado do Botafogo com 23 anos, que eu tinha passado por essa situação. Foi a primeira vez, verdadeiramente, no Rio de Janeiro, que eu pisei na igreja. Foi um domingo que eu não estava jogando, né? Eu fui na Igreja Universal, em Realengo, com esse pastor. Eu já não morava mais em Realengo, morava na freguesia, porque eu tinha jogado profissional, as coisas tinham melhorado, né? Eu consegui tirar minha família para um lugar melhor, enfim. E eu saí da freguesia, fui para Realengo com esse rapaz na Igreja Universal, e ali na Igreja Universal, Deus usou uma pessoa para mim, que assim, eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha frente. Nunca tinha visto na minha frente. Eu falei, cara, o Severino deve ter contado a minha história toda para esse rapaz, não é possível, cara. Eu falei, não, isso não é possível. O rapaz falou a minha história toda. Ele botou a mão na minha cabeça, pediu para mim me ajoelhar, no final do culto, pastor, e falou tudo da minha história ali naquele momento, falou o nome da pessoa para mim, e falou, não é ele que está te afastando. Deus está te separando para um momento muito especial na sua vida. E eu não consegui entender como é que Deus estava me tirando daquilo que eu mais tinha prazer. E dentro de uma igreja, uma pessoa falar isso para mim. Para mim era tudo muito novo, porque eu não tinha nenhum conhecimento da palavra, não sabia nada do que era o batismo no Espírito Santo. Não sabia dos planos de Deus para a minha vida. Então, assim, de março de 2007 a dezembro de 2007, foi o meu momento de maior intimidade com Deus. Foi aonde eu me batizei. Foi aonde eu subi a minha primeira vez no monte. Foi aonde eu fui batizado pelo Espírito Santo no monte. Isso tudo afastado no Botafogo. Eu treinava de manhã, separado. À tarde eu estava na igreja, ou limpando o chão, com 24 anos já, depois de ter jogado muitas vezes no profissional. Eu estava limpando o chão da igreja no domingo. Eu participava do culto da família, do culto dos jovens, do culto dos solteiros, participava do culto dos obreiros. Eu estava sedento de amor por Jesus. Eu estava transbordando aquela coisa do primeiro amor, sabe, pastor? Que a gente tem que buscar todos os dias na nossa oração. O primeiro amor. E em 2007, eu conheci a minha esposa. Foi o ano que eu conheci a minha esposa. No ano que eu estava com o maior problema na minha vida profissional. E foi o momento que eu tive maior intimidade com Deus. Então, o que eu queria falar para vocês aqui é que, às vezes, a gente passa por dificuldade, seja na área profissional, financeira ou familiar, e a gente acha que a gente está em pecado. E eu já vi diversas pessoas, diversos pastores pregar que deserto nem sempre é lugar de pecado, porque você está em pecado, ou porque você está afastado do caminho de Deus. Às vezes o deserto ele é para te consertar. Então eu em 2007 eu consegui perdoar o meu treinador. Passei de março a dezembro, foram 9 meses treinando separado dentro da igreja, onde meus pais e os meus amigos falaram que eu tinha ficado maluco. Cara, você joga futebol, você está dentro da igreja,
De manhã, de tarde, de noite, fazendo o quê? Meu pai falava, Rafael, pelo amor de Deus, eu quase não te vejo mais em casa. Sábado e domingo, você ficou 24 horas na igreja. Eu falei, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não é só na igreja não que eu fico. Eu estou subindo um monte à noite com os pastores. Eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus em cima do monte. Então, se for da vontade de Deus que eu volte a jogar futebol, amém. Mas também, se não for, eu vou estudar, eu vou seguir minha vida. Eu estou namorando uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que me incentiva todos os dias na minha caminhada com Cristo. Se o senhor não consegue entender isso hoje, pelo menos entenda que seu filho mudou. Seu filho é uma nova criatura. Eu não tenho mais prazer em ficar na rua à noite. Eu não tenho mais prazer em ficar fazendo as coisas que eu fazia antes. Graças a Deus eu nunca bebi. Graças a Deus eu nunca participei de qualquer outra coisa desagradável, não só aos olhos de Deus, mas aos olhos do ser humano. Eu sempre fui um garoto equilibrado, tranquilo. Mas 2007 foi o ano da minha transformação, foi o ano do meu batismo. Em dezembro de 2007, eu já estava namorando a minha esposa e eu estava sem receber. Eu estava treinando separado no Botafogo, servindo a Cristo, já estava conhecedor da palavra, já tinha sido batizado. E eu falei para o meu empresário, eu falei, eu vou ter que seguir minha carreira porque eu sinto no meu coração que não acabou, não. E eu escutei da boca do meu empresário falar, Rafael, você está 9 meses afastado. Você me ligou 4 ou 5 vezes. Você sumiu completamente, irmão. Eu te ligava, você não atendia. Eu falei, mas você me ligava, não me dava uma resposta positiva. Você falava para mim que não tinha acontecido, que não dava certo. E eu coloquei no meu coração que se você não podia me ajudar, eu tinha uma pessoa que podia me ajudar. Eu comecei a dobrar os meus joelhos e orar a Deus, para Deus me mostrar ou confirmar no meu coração se era para mim continuar a jogar futebol ou se Ele tinha alguma obra na minha vida, porque eu tinha que tomar um caminho, né? E num culto em Nilópolis, que eu fui com o pastor, com o pessoal da igreja, eu me lembro até hoje que eu estava sentado no banco, no cantinho, quietinho, que eu sempre fui de sentar quietinho, e o pastor, assim que acabou o culto, ele me chamou e falou, menino, vem aqui, Deus está me mostrando que você vai sair do Rio de Janeiro em menos de 10 dias. Não sei o que você faz, não sei o que você gosta, não sei qual é a tua carreira, mas Ele está me mostrando que você vai para um outro lugar e ali Ele vai te honrar. Mas fica preparado, fica atento, porque o teu tempo de transformação foi concluído. Eu não sei quem você é, não sei o que você faz, só estou te mandando, estou te avisando porque Deus falou para mim, Deus vai te tirar do Rio de Janeiro, Deus vai te honrar, o teu tempo de transformação foi concluído. Eu falei, amém, pastor, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Eu fui dali para casa, eu estava namorando já com a minha esposa, né? E nós fomos passar um final de semana em Niterói, no Hotel Fazenda. Eu já tinha totalmente, assim, no meu coração ainda tinha um desejo de voltar a jogar futebol, né? Mas eu estava tão tranquilo, porque eu estava tão em paz com o meu coração, sabe? O Espírito Santo tinha me confortado de uma maneira tão grande, porque eu tinha sido batizado. Eu fui batizado no monte, pastor, pelo Espírito Santo. Eu escutei a voz de Deus falando no meu ouvido diversas vezes para mim não desistir, para mim não parar. Então, eu estava muito em paz. E tinham se passado 9 meses, né, cara, sem jogar bola. Era muito difícil eu me encaixar em um outro clube, né? Então, eu estava no Hotel Fazenda. Quando nós chegamos na sexta-feira no Hotel Fazenda, o meu pai, eu deixei o telefone no quarto. Normalmente quem está desempregado, né, e sonha em jogar futebol, anda com o telefone 24 horas no bolso, né, esperando uma notícia, né?
Eu simplesmente cheguei no hotel, a minha esposa é testemunha, eu larguei o telefone no quarto, a gente era noivo, né? Estavam os pais dela, eu dormia com os pais dela, ela dormia com a mãe. Eu deixei eu deixei meu telefone na cabeceira da cama, botei a minha roupa de piscina e fui para a piscina. Isso era 10 horas da manhã em Niterói, no hotel. 10, 11, meio-dia, 1h, 2. Quando foi 2 e pouco, a gente estava na piscina, veio uma senhora do hotel, desesperada, correndo. Rafael Marques. Eu falei, ih, algum problema, o que será que houve? Seu pai está ligando para o seu telefone mais de 1 milhão de vezes e você não atende, ele ligou no hotel. Eu falei, cara, como é que ele descobriu o hotel, cara? Eu não falei para o meu pai o hotel que eu vinha. Aí meu pai ligou para a tia da minha esposa, irmã da mãe dela, que descobriu onde eu estava. Eu falei, pô, vou ligar para o meu pai, aconteceu alguma coisa, né? Eu corri no quarto, ele falou, não, corre na recepção que é mais perto, que ele precisa falar contigo urgente. Eu falei, não, tá bom. Aí eu fui na recepção, ele falou, ele vai ligar em 5 minutos. Eu fiquei esperando. Eu falei, senhora, deixa eu ligar para ele. Ele falou, não pode ligar daqui não. Ou você vai para o quarto para fazer ligação, porque é cobrada, ou você... Eu falei, cara, mas você falou que era mais rápido, é melhor ter ido para o quarto, será que aconteceu alguma coisa? Aí, e meu pai ligou para o hotel, atendi, ele falou, volta para casa agora, que o diretor do Goiás acabou de ligar para mim aqui para tu poder se apresentar no Goiás. Eu falei, pô, pai, fala sério, tá brincando? Ele falou, não, estou falando sério, o diretor do Goiás acabou de ligar para mim aqui agora. Quem passou meu telefone foi um pastor tal, que falou teu nome lá no Goiás, que é isso. Eu falei, cara, pastor, que pastor? Não, Rafa, não interessa quem foi. Você não tem fé? Você não está servindo a Deus? Pega as coisas e volta para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, pai, já está bom. Eu corri na piscina, falei, Carla, eu tenho que voltar para o Rio. Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque meu pai ligou, tem um pastor que me ofereceu no Goiás, o Goiás gostou do meu nome, ele quer que eu vá para Goiás. Eu falei, mas, Rafael, arrumamos as malas todas e voltamos para o Rio de Janeiro. E eu falando com meu pai no telefone, pai, mas quem foi que me ofereceu lá, cara? Você está falando? Ele falou, não, quem me ligou foi o diretor do Goiás. Eu falei, cara, mas o diretor deveria ligar para o pastor que me ofereceu. E quem é esse pastor que me ofereceu no Goiás? Aí meu pai falou, cara, não sei, só sei que me ligaram aqui, você tem que vir para cá. Eu falei, cara, ligo no meu empresário ou não ligo, né? Aí bateu aquela dúvida no carro, ligo ou não ligo? A palavra de Deus, você deve honrar quem merece honra, né? Enfim, eu falei, não, vou ligar porque é um princípio meu, não posso fazer isso, é errado eu tomar qualquer decisão sem consultar o meu empresário. E eu vou ligar para ele. Aí eu liguei para o meu empresário no carro, falei, está acontecendo isso, eu estou te comunicando. Ele falou, não é possível, Rafa, eu te ofereci no Goiás, o diretor do Goiás falou que não era o perfil, você estava muito tempo parado. Eu ainda falei, cara, leva o Rafael, não precisa oferecer nenhum valor a ele do que ele ganhava no Botafogo. Enfim, meu empresário falou, Rafael, não é possível, deixa que eu vou ver. Eu falei, não, tá bom. Mas só estou te avisando que meu pai me ligou, eu estou voltando para casa, que eu vou me apresentar no Goiás. Aí, passou meia hora, meu empresário me ligou, como é que você vai se apresentar no Goiás? Eu falei, me apresentando? O presidente, o diretor vai ligar no Goiás? Não, você ainda tem contrato com o Botafogo. Eu falei, eu sei, mas eu vou botar na justiça, né? Eu estou 9 meses sem receber, estou 9 meses afastado do Botafogo. E até hoje você não arrumou um clube para mim, até hoje você não mencionou Botafogo na justiça, porque eu estou 9 meses sem receber R$1 do Botafogo. Você nunca falou nada comigo. Ele falou, não, então fala o seguinte, eu vou te apresentar um advogado, porque eu não vou botar o Botafogo na justiça, que eu tenho muitos negócios no Botafogo. Mas eu vou te apresentar um advogado, o advogado vai fazer a ação para você. Eu falei, não, tá bom. Cheguei em casa, o advogado me ligou, falou, Rafael, teu empresário me deu seu telefone, você quer mover uma ação contra o Botafogo, né? Eu falei, isso mesmo. Mas você já tem um clube? Porque o Reinaldo está falando que o Goiás não te quer. Eu falei, não se preocupa com o Reinaldo. Eu quero mover a ação independente do Goiás me querer ou não. Ele falou, então tá, então vamos se encontrar amanhã aqui no meu escritório na Barra da Tijuca, a gente vai ver. E nisso, meu pai falou, pai, cadê o telefone do rapaz que te ligou? Ele falou, está aqui no meu telefone. Eu peguei o telefone, liguei, atendeu o diretor do Goiás, falou, Rafael Marques, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, pode falar, você realmente tem interesse em mim? Aí ele falou assim, lógico, pô, acabei de falar com seu pai. Eu falei, cara, será que isso não é uma pegadinha, né? Telefone, eu falei, pô, meu empresário está falando que o diretor do Goiás não me quer, cara.
E o rapaz, eu falei, não, é que eu tenho um empresário, ele me ofereceu ir para você. Ele falou, é o Reinaldo, né? Ele falou, é isso mesmo, o Reinaldo. Ele falou, não, esquece o Reinaldo. Vem para cá, para Goiânia, mas primeiro você faz a ação aí, se desvincula do Botafogo, vem para cá, que eu quero você. O treinador na época era o Caio Júnior. Falou, vou te ligar em 10 minutos, o Caio Júnior vai falar com você, para você ter mais confiança. Se você está achando que é alguma brincadeira, eu falei, não, tá bom. Passou 10 minutos certinho no relógio, o Caio Júnior me ligou e falou, Rafael, vem para cá, eu já conheço você, eu lembro de você muito bem, e eu estava ontem em casa com a minha esposa, e eu estava precisando de um zagueiro, pesquisando na internet, você sabe que o Goiás não tem muitas condições financeiras, e dentro do que a gente pode pagar, e do que eu entendo que seja um bom jogador, você se encaixa nisso, né? E a minha esposa, quando eu morei no Rio, eu era treinador do Flamengo, frequentava uma igreja universal, lá em Realengo. Eu falei, não, tá brincando comigo. Sério, Caio? Falou, sério? Então, esse pastor tem o seu telefone e vivia falando com a minha esposa. Fala com o Caio, tem um menino aqui no Rio de Janeiro, é o Rafael Marques, ele é um ótimo menino, é um homem de Deus, jogou Botafogo durante um bom tempo. Eu falei, pô, Caio, muito obrigado. Fico muito feliz. E nesses momentos que eu vejo o cuidado de Deus na nossa vida, né? Um pastor de Realengo, que eu pouco falava com ele, não me lembrava muito dele, né? Mas que era amigo do seu Severino, que me levou para a igreja, falou com a esposa do Caio, falou, ó, tem um menino aqui bonzinho, educado, o Caio é bom jogador? Lembro dele. Então, eu fiz a ação contra o Botafogo, eu fui para o Goiás em 2008, mas eu saí do Rio em 2007 para fazer exame, para apresentar em 2008. E eu falei para minha esposa, falei, eu vou lá 1 ano ficar no Goiás, fiz contrato de 1 ano, você faz a sua faculdade, se forma, que eu quero casar com você. Né? E eu fui para o Goiás, passei 2008 todo no Goiás, afastado dela lá, mas firme com Jesus. Encontrei uma igreja em Goiânia, ela ia me visitar, não ia sozinha, ia com a mãe dela, ou, ou então com a empregada da mãe dela, sempre, né? Eu morava no apartamento, morava sozinho, para a gente poder fazer as coisas tudo certinho, né? Aí, sempre que ela me visitava, era a mãe, ou a empregada, ou a minha mãe, nunca ia sozinha, nunca. Eu falei, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cara, em 3 meses de Goiás, é óbvio que naquela época não tinha personal trainer, não tinha essas coisas que tem hoje, né? Eu fiquei 9 meses dentro da igreja, cara. O meu treino era lavar chão da igreja, era arrumar o banco da igreja. Eu não estava treinando, vocês não estão entendendo, eu não estava treinando, eu estava simplesmente lavando o banco. Cara, Deus me tomou de uma maneira, o Espírito Santo de Deus me tocou de uma maneira, cara, que eu falava assim, que tinha vezes que meu pai falava, cara, você não vai nem na academia, você não vai nem treinar. Eu só ia na academia em 2007 para ver uma pessoa na academia do prédio. Ela malhava na academia do prédio, ela malhava. Então eu ia só lá para ver ela, mas ficava lá enrolando. E olhava sempre, a gente começou... Enfim, lá começou tudo, na academia do prédio, né? Hoje a gente é casado, glória a Deus, temos 2 filhos abençoados. Só que eu estava sem treinar, né? Eu fui para o Goiás, fiquei nos 3 primeiros meses do Goiás, eu tive 2 ou 3 lesões. E o Caio Júnior falou, Rafael, tem condições, cara, eu tenho que te mandar embora. Eu falei, não, papai, isso não. Segura um pouquinho. Ele falou, não, vou te mandar embora, cara, não tem como. É sua 3ª lesão em 3 meses, cara, você não aguenta nem jogar. Você joga um jogo, sente. Você treina, sente. Eu falei, pô, cara, eu estou há 9 meses para. Ele falou, cara, você não estava treinando? Eu falei, não estava, não vou mentir para o senhor. Só peço um pouco mais de paciência, que vai dar certo, vai acontecer. Ele falou, cara, o diretor está me cobrando muito. Enfim, cara, quando você recuperar, eu vou te liberar. Eu falei, não, tá bom então, obrigado. Vou pegar minhas coisas e vou voltar para o Rio, né? E eu estava já programando um casamento, contando com tudo que o meu contrato tinha no Goiás. E eu falei, tá bom, vou embora. Aí liguei para ela, falei, tô voltando porque não deu certo, tô
estou machucado, tô treinando pra caramba, tô focado, tô me cuidando, fazendo tudo que tem que fazer. Eu treino 2 períodos, porque eu estava morando sozinho em Goiânia, não tinha esposa ainda, né? Eu era solteiro e eu queria fazer dar certo. Então, acabava o treino, eu ficava no clube até 3 horas da tarde para me poder voltar ao ritmo de quando eu estava jogando. E eu estava com uma lesão, eu me recuperei, passou 2, 3 meses e eu cheguei no professor e falei, professor, deixa eu fazer um pedido para o senhor. Ele falou, fala, Rafael. Já tomou a decisão, já falou com o diretor? Falou, não, eu não falei com o diretor, você está machucado, né? Eu tô buscando um zagueiro, está difícil. Eu falei, cara, me dá mais uma oportunidade. Eu vou me cuidar mais do que eu estou me cuidando, né? E eu estava orando muito, buscando muito a Deus de madrugada. Fiz propósito com Deus. Falei, Senhor, não é possível, Deus. Você falou para mim que tinha acabado o tempo de transformação. Eu preciso voltar a jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Eu amo jogar futebol, né? E agora eu estou nessa situação de novo, cara. 3 meses de Goiás, o cara quer me mandar embora. Aí eu falei com o Caio falou, então faz o seguinte, você vai treinar aí. Quando você vir para o grupo, eu vou te botar para jogar o Campeonato Goiano. A Copa do Brasil você não vai jogar, mas o Campeonato do Goiano você vai jogar. Eu falei, tá bom então, mas é a última oportunidade que eu vou te dar, Rafael. O pastor está orando por você, eu sei que minha esposa fala sempre para mim, ó, Rafael lá, como é que tá, Rafael? Quando eu comuniquei a ela que eu ia ter que te liberar, ela falou, calma, segura um pouco mais. Eu falei, não sou eu, amor. Eu tenho diretores, tem pessoas acima de mim que não estão aguentando mais, Rafael da 3ª lesão. Eu falei, não, tá bom, cara, fica tranquilo que eu vou me cuidar. Aí ele me indicou um médico em Goiânia, né? Que, por coincidência, não, Jesuicidência, era o médico que frequentava a mesma igreja que eu frequentava em Goiânia. E o médico começou a me dar umas vitaminas, falou, Rafael, vou te dar umas vitaminas aí para você tomar. Aí contei a história dele, que eu fiquei parado lá limpando a igreja, contando o banco. Ele falou, não, vou te dar vitamina lá, você vai tomar vitamina, você vai jogar em nome de Jesus, você vai arrebentar. Aí eu me curei, joguei o Campeonato Goiano, 1, 2, consegui jogar 3 jogos seguidos. Ele falou, e agora, tá bem? Eu falei, não, agora eu estou firme, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Só que aí no mesmo mês, o Caio pediu demissão, que ele estava vindo para o Flamengo de novo, para o Rio de Janeiro. E assumiu o treinador Hélio dos Anjos. E o Hélio dos Anjos, ele gostava tanto de mim assim, de uma maneira que quando ele soube que eu era solteiro, que eu comecei a conversar, eu falei, olha, eu fiquei 9 meses sem jogar, estou morando sozinho. O Hélio acabava o treino, ele pegava na minha mão e falava, vai vir para minha casa jantar. Não vai no shopping, não, vai para minha casa jantar, vai comer arroz, feijão, carne, frango, salada. E eu comecei a ir para a casa do Hélio dos Anjos. Falei, hoje você não é nem mais meu jogador. Dentro de campo você é meu atleta. Saiu daqui, você vai ser meu filho. Eu gostei de você, vou cuidar de você. Eu falei, amém. Pelo menos eu passei a comer melhor, porque eu comia no shopping, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, morando sozinho. E ali eu fui, fiquei 2007 todo no Goiás, graças a Deus. Consegui dar uma sequência na minha carreira, mas já com Jesus do meu lado, caminhando com Jesus, firme com Deus, cada vez mais, preparando o meu casamento, glória a Deus, né? Para também tomar posse da minha bênção. E aí, quando foi chegando no final do ano, eu tive um treinador no Botafogo em 2003, Celso Rotti. Ele era treinador do Grêmio, né? E eu consegui, no Campeonato Brasileiro, de 39 rodadas, eu joguei 34. Eu fiquei fora de 5 jogos, né? E eu comecei a ver a mão de Deus agir na minha vida de uma maneira totalmente diferente do que tudo que eu tinha vivido na minha carreira, né? Foi necessário eu passar por tudo que eu passei, né? Você que é atleta de futebol profissional, a gente tem um processo de transformação com Deus que é necessário passar, né? A palavra de Deus fala, passa o tempo que passar, dure o tempo que durar, né? Todas as promessas de Deus que Ele tem para a vida de cada um de vocês que são atleta profissional ou qualquer área, elas vão se cumprir, né? E o Celso Rotti me ligou, falou que queria que eu fosse para o Grêmio, e eu falei, Celso, vai ser uma honra jogar no Grêmio, mas eu tenho uma dívida de gratidão com o Hélio. Eu preciso conversar com o Hélio dos Anjos primeiro, porque meu contrato com o Goiás se encerra agora, final do ano, mas o Goiás já quer renovar por mais 3 anos comigo, né, o contrato. E eu falei com o Hélio, ele ficou meio triste na hora que ele falou que contaria comigo, porque a gente tinha um time muito bom, Fernandão, atacante, Yarley, Romerito.
A gente tinha classificado o Goiás para a Libertadores naquele ano. Nós iríamos jogar uma Libertadores no próximo ano. Ele ficou chateado, mas ele falou, Rafael, você tem que seguir os planos de Deus para a sua vida. Você tem que crescer profissionalmente, né? Então, assim, eu vou te liberar de coração partido, mas segue seu caminho, né? Eu fui para o Grêmio em 2008, casado já, e fiquei 4 anos no Grêmio. Quando eu estava no Grêmio, no meu segundo ano de Grêmio, eu recebi uma ligação 1h da manhã, mais ou menos, foi 1h da manhã, 1h30 da manhã. Vocês não vão adivinhar quem estava me ligando, 1h30 da manhã. O meu treinador do Botafogo. Olha o mistério de Deus, juro. 1h30 da manhã, o abençoado estava me ligando. Eu falei, cara, 31. Eu falei, 31. Eu falei, não é possível. A terceira vez eu atendi. Ô menino. Eu falei, quem está falando? É o professor. Eu falei, professor. Eu falei, tá bom. O que você deseja? Eu falei, cara, quero que você venha jogar comigo aqui. O que você está fazendo aí no Sul? Não sei o quê. Eu falei, cara, estou no Grêmio, 2 anos já no Grêmio, estou feliz, realizado, glória a Deus. Cara, ele me perturbou de uma maneira que ele falava para mim assim, briga aí, dá um soco no diretor, vem para cá para o Cruzeiro, vem jogar no Cruzeiro comigo. Você vai ser mais feliz. Eu falei, cara, esse cara tem problema, esse cara me afastou no Botafogo em 2007. Esse cara está me ligando 1h da manhã, amém. Em nome, juro, amém. 1h da manhã está me ligando. Ele passou um mês inteiro me ligando. Acabou que eu comecei a dobrar meu joelho. Eu não tinha paz no coração. Falei, cara, não vou para o Cruzeiro, não vou para o Cruzeiro. Eu estou feliz no Grêmio. Acabei de renovar o contrato com o Grêmio. A gente estava disputando um torneio lá em Florianópolis. Quem estava no torneio? Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Cara, a gente estava no Costão do Santinho, todos no mesmo hotel, né? Ele mandava mensagem, Rafael, sai no quarto quando for 1h30 da manhã, 2h, que eu preciso falar contigo. Eu falei, pô, esse cara aqui não é possível, esse cara tem problema. E eu não falava com ele assim, na frente das pessoas, né? Ele falava, cara, eu vou conseguir te pagar o dobro que você ganha no Grêmio. Você vai vir para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar Libertadores esse ano. Eu quero você. Eu pedi ao presidente Perrella para te contratar. Cara, eu falei, você tem que falar. Você não pode pedir para mim brigar com o meu diretor, brigar com os meus companheiros. Cara, você é um treinador de futebol. Como é que você pede uma coisa dessa, amor? Quem sou eu? Vou fazer isso? Vou brigar com o treinador? Eu falei, cara, você está me dando lição ou você quer jogar no Cruzeiro? Eu falei, não é questão de te dar lição ou jogar no Cruzeiro. É questão que eu sou atleta profissional. Antes de qualquer coisa, hoje eu sou uma nova criatura, eu sou servo de Deus. Eu não posso brigar com as pessoas para poder ir para um lugar melhor ou para uma oportunidade melhor. Ele falou, então tá bom, então já que você não quer vir para o Cruzeiro, o problema é teu. Eu vou arrumar outra pessoa para ver. Eu falei, amém, glória a Deus, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. Ele falou, não, mas eu vou dar um jeito. Cara, eu não sei o que ele fez, que quando eu voltei para Porto Alegre, 2 dias de Porto Alegre, o presidente do Grêmio me liga e falou, Rafael, acabamos de vender você para o Cruzeiro. Eu falei, cara, não é possível. Não, pastor, eu estava pedindo ao presidente, não me manda para o Cruzeiro. Não, que eles fizeram uma proposta aqui e eu vou conversar com o seu empresário, vai te ligar amanhã o diretor do Cruzeiro. Eu falei, tá bom. Na manhã seguinte me ligou o diretor do Cruzeiro, já com a proposta salarial tudo certinho. Eu não tinha para onde correr, né? Porque eles já tinham entrado em acordo, Grêmio e Cruzeiro. Eu falei, cara, vou ter que enfrentar essa luta aí. Ela já sabia da minha luta com o treinador e eu estava arrumando as malas. Me lembro bem, eu estava em Porto Alegre, tinha acabado de fixar residência mesmo em Porto Alegre. Deus tinha abençoado a gente comprou o nosso primeiro imóvel na época do Grêmio em Porto Alegre. A gente tinha acabado de montar tudinho e eu estava arrumando as coisas para ir embora para Minas, para jogar no Cruzeiro. Aí já tinha anunciado na imprensa já que eu estava indo para o Cruzeiro, tinha saído todos os jornais lá em Porto Alegre. Aí, à tarde, me liga o presidente do Grêmio. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você me pediu para não ir embora do Grêmio? Eu falei, pô, presidente, se eu te contar a história, presidente, você vai chorar. Ele falou, não, conta agora. Agora eu fiquei curioso, porque, cara, estou te vendendo para um clube, é a mesma proporção do Grêmio, condições financeiras, boa para o clube, boa para você, e você não quer ir para o Cruzeiro. Eu falei, aconteceu isso.
Não contei que ele estava me ligando de madrugada, não falei nada. Só contei a minha história do Botafogo. O presidente falou, você não vai mais. Eu falei, como assim, presidente? Já saiu na imprensa. Ele falou, você não vai mais. Eu falei, não, presidente, agora tu vai me deixar mal. Né? Ele falou, não, você não vai mais. Deixa que eu resolvo com Perrela. Eu falei, tá bom, então. Eu falei, cara, desfaz as malas. Não vamos mais. Eu falei, amém, glória a Deus. Cara, deu uma confusão que ele me ligou 2 minutos depois. Daquele jeito. Eu falei, amém, senhor. Confirmação. Seu moleque, não sei o quê, você está ferrado. Aonde eu te pegar como treinador, eu vou acabar com a tua carreira de novo. Eu falei, amém, amém, amém. Glória. Cara, como é que você faz isso comigo? Eu fiz o presidente do clube ligar no presidente do Grêmio, fazer uma proposta por você e você não quis. Eu falei, cara, não sou eu que decido, é o presidente. Ele falou, não, o presidente falou que conversou com você e decidiu não te vender depois de já ter anunciado. O Perrela está aqui no meu pé falando que vai me mandar embora. Eu falei, professor, cara, eu não me meti em nada. Eu simplesmente falei o meu desejo de ficar no Grêmio. Eu estou muito feliz aqui no Grêmio, eu não queria ir para o Cruzeiro. Eu falei, tá bom, então, você pode ter certeza, a gente vai se encontrar nesse futebol ainda. E desligou na minha cara. Eu falei, infelizmente, eu fiz um inimigo no futebol, né? Não era muito meu desejo. E esse inimigo ele não era tão poderoso quanto o meu Deus, nem chega perto, mas ele tem uma influência. Fiquei mais 2 anos no Grêmio. No meu 4º ano de Grêmio, eu tive um problema no clube, que quem fica muitos anos num clube, zagueiro então, deve ter Castan aqui, vocês têm mais zagueiro, sempre sofre algumas cobranças extras, né? 4 anos de Grêmio sem conquistar muita coisa, o nego já estava pegando meu pé. E no 4º ano, o diretor, Rafael, a gente não vai te usar no próximo ano. Então, já comuniquei seu empresário, então você vai procurar um clube ano que vem. Eu falei, não, tá bom, amém, glória a Deus. Já não me abatia tanto com essas coisas, porque eu sabia que Deus estava no controle de tudo, e tudo que acontecia na minha vida era permissão de Deus. Aí passei dezembro todo caçando um clube, vai para ali, vai para cá. Eu falei, não quero. Aí quando foi dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, meu empresário já era outro, falou, Rafael, acertamos com o Sport, você vai lá para o Sport Recife. Eu falei, Recife? Eu falei, amém, glória a Deus, vamos. Eu falei, amor, vamos para Recife. Na noite, véspera do meu voo, eu estava orando a Deus em casa e quando eu acabei de orar, eu falei para minha esposa, ela é testemunha, cara, em nome de Jesus. Eu falei, amor, não estou em paz. Não quero ir para o esporte, não quero ir para Recife. Vou voltar para o Grêmio, tem mais 2 anos ainda, vou ficar afastado até aparecer uma coisa que me agrade, que me dê paz, né? Ela, não, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar, ficar afastado de novo. Eu falei, amor, já estou calejado, já fiquei 9 meses afastado. Deus sabe o que faz. Ela falou, não, você vai. Eu falei, amor, não vou. Não dormi aquela noite. Ficamos conversando, eu e ela, lendo a Bíblia, conversando. Aí eu falei, cara, meu empresário, quando deu 6 e pouca da manhã, falou, Rafael, o carro vai te pegar aí no seu prédio, você vai para o aeroporto. Eu nem tinha feito a mala ainda. Eu peguei as coisas assim rapidinho, falei, não, eu vou, tá bom, amor. Mas não tô, fui para Recife, eu, meu empresário, chegamos em Recife, descemos em Recife, já tinha a imprensa toda lá no aeroporto de Recife, Castan. Todo mundo tirou foto, Rafael Marques está em Recife, vai assinar um contrato com o esporte, não sei o quê. Amém. Fomos para o hotel, chegamos no hotel, deixamos as malas. A minha empresária, se quiser tomar café, jogar... É que Recife é longe, né? Falou, se quiser tomar um cafezinho, jogar uma água no corpo, 10 horas tem que estar lá no clube. Eu falei, não, tá bom. Eu fui pro meu quarto, tomei banho, fiquei enrolando, 10 e 15. O cara batendo na porta, falei, não vou sair do quarto. Não vou. Eu falei, cara, saí do quarto, peguei minhas coisas, entrei na van do esporte, Recife, fomos para a Ilha do Retiro, e eu fiz os exames na Ilha do Retiro, conversei com o presidente, conversei com o diretor de futebol, aí depois de meia hora eu falei, cara, quero ir no banheiro. Aí eu saí do banheiro, peguei o elevador, fui para fora da Ilha do Retiro, eu falei, Jesus, eu não estou em paz, Senhor. Cara, me dá uma luz, pelo amor de Deus, cara, eu não estou em paz, não quero. Sabe, assim, quando você não... Eu liguei para minha esposa e falei, amor, não estou em paz, não é isso que eu quero para a minha vida ainda. Eu orei a Deus ontem, eu orei a Deus hoje, estou orando aqui agora no meio da Ilha do Retiro. A minha esposa falou, Rafael, mas você já foi anunciado aí no esporte, você já fez exame, bateram foto. Eu falei, cara, Deus tem algo, não é possível que Deus... Não estou em paz, não sentia paz no meu coração. Eu estou falando com a minha esposa
meu telefone toca em cima. Pela honra e glória do Senhor Jesus, pelos meus filhos aqui nessa terra, por essa luz que me ilumina. Era o abençoado me ligando. Cara, Deus tem uns mistérios assim com esse rapaz na minha vida, que assim, é tremendo. Ele estava me ligando, só que eu não tinha o número dele, que eu não tinha salvado, mas era 31. Só que ele não estava mais no Cruzeiro, ele estava no Atlético Mineiro, dessa vez. Eu falei, amor, tem um número me ligando aqui. Aí me ligou, era o abençoado. O que você está fazendo em Recife? Eu falei, quem está falando? Ele falou, eu falei, tudo bom, tudo na paz? Ele falou, tudo na paz. Ele falou, o que você está fazendo em Recife? Eu falei, não, estou aqui em Recife que eu vim assinar com o esporte. O Grêmio não ia contar mais comigo, mas como assim assinar com o esporte? Você está onde? Eu falei, estou dentro da Ilha do Retiro. Ele falou, sai daí de dentro agora. Eu falei, como sai de dentro agora, professor? Ele falou, eu vou te trazer para o Atlético Mineiro. Eu falei, não, professor, eu já fui anunciado aqui, já bateu foto. Ele falou, olha, foram essas palavras dele para mim. Ele falou, você é homem de Deus. Eu falei, sim. Você acredita em Deus? Eu falei, muito. Deus falou comigo para te trazer para o Atlético Mineiro. Eu falei, pô, meu. Eu falei, aí não, né? Amém. Cara, amém. Hoje ele é meu amigo, ele manda mensagem para mim hoje, a gente se fala. Os auxiliares deles vêm na minha... Quando ele vem jogar com o time dele aqui, os auxiliares dele vão na minha casa, ele sabe que eu sou casado, sou um servo de Deus hoje, eu prego a palavra para eles pelo grupo. Aí eu falei assim, calma aí, como é que eu vou sair daqui agora? Eu estou dentro da Ilha do Retiro, cara, já foi anunciado. Eu estou com a roupa do Sport Recife, sentado no banco da praça aqui, ó. Ele falou, não, sai daí, não interessa, se vira, some daí. Você assinou o contrato? Eu falei, não assinei o contrato, não. Eu falei, então vai te ligar o Maluf aí, diretor de futebol. Fica com o telefone na mão. Eu falei, tá bom, vou ficar com o telefone na mão. 1, 2, eu falei, opa, tem que ligar para o empresário, que ele está na sala do presidente. Aí eu liguei nele, ele não atendia, mandei mensagem. Eu falei, sai daí agora que eu estou aqui fora. Aí ele falou assim, Rafael, como sai daqui? Aí ele desceu, o empresário, eu falei, o professor me ligou e ele está lá no Atlético Mineiro. Ele quer me levar para o Atlético Mineiro de qualquer jeito, só que eu também estou meio desconfiado, porque ele é meio maluco, né? Sabe como é que é? Ele falou, Rafael, o meu empresário também não era servo de Deus. Ele falou, Rafael, agora, vamos embora daqui agora. Eu falei, cara, não é possível, não tem uma pessoa normal, cara. Eu falei, Jesus, que isso, cara? Como é que eu vou sair daqui? Aí o diretor me ligou, aí eu passei para o meu empresário, e tá os dois rindo, não, isso aqui é... E meu empresário me puxando. Eu falei, cara, eu tô de short do esporte, eu tô com tênis do clube, eu tô de camisa. Ele falou, não, entra no vestiário lá no sapatinho. Eu falei, não, Jesus não está nesse negócio, não. Não é possível. Como é que faz uma coisa dessa? Não é certo, né? E eu fiquei feliz, realmente, né? Porque eu estava indo para o Atlético Mineiro, mas eu falei assim, pô, não é assim, Jesus, me confirma. Aí eu entrei no vestiário, troquei a roupa, estava todo mundo roupeiro. Eu falei, não, já acabei o exame, agora eu vou botar a roupa que eu vou lá na sala do presidente. Ele falou, mas você não vai para o campo? Eu falei, não, porque ainda não assinei o contrato, tá resolvendo a parte burocrática, mas eu não vou treinar agora não. Aí todo mundo me olhou assim, eu fui, troquei a roupa, botei minha calça, botei minha camisa, saí, e nisso também o empresário lá, vamos embora. Eu falei, não, cara, não é assim não. Nós temos que voltar lá na sala do presidente. Ele falou, cara, como é que tu vai voltar na sala do presidente para falar para ele que tu vai para o Atlético Mineiro, se o cara nem me mandou a proposta e tu tem contrato com o Grêmio ainda? Ainda tinha um Grêmio. Eu falei, caramba. Fui lá, o meu empresário não entrou na sala, que os empresários não entram nessa hora, né? Só entra na hora boa, com todo respeito aos empresários. Aí eu falei, presidente, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Eu não estou em paz de ficar aqui. Ele falou, como assim você não está em paz? Eu falei, não estou. Cara, eu não estou em paz. Eu tenho que conversar com a minha esposa, se realmente ela quer morar em Recife, sei que é uma cidade maravilhosa, turística, mas eu preciso voltar para casa para conversar. Ele falou, não, o que é? Fala para mim, você não pode sair daqui agora. Já foi anunciado que você é jogador do esporte, você já fez todos os exames, já saiu na imprensa. Eu falei, eu vou ser bem sério para o senhor. Eu tenho uma oportunidade, não vou falar que é melhor que o esporte, mas para a minha carreira, preenche mais meu coração e é o que eu mais desejo. Ele falou, o que é? Que time é? Quanto é que vai te pagar? Eu falei, não é questão de dinheiro. É questão que eu acho que esse clube vai dar continuidade a alguns sonhos que eu tenho na minha vida, né? Aí ele falou assim, mas você acha que o esporte não pode realizar os teus sonhos? Eu falei, não, pode realizar os meus sonhos, mas ainda não é isso que eu penso. Ele falou, mas agora,
Depois de estar aqui com o uniforme do clube, eu falei, presidente, vou ser bem sincero, as pessoas queriam que eu saísse daqui correndo. Eu estou sendo homem e vindo aqui perante os seus olhos e falar para o senhor que eu não quero ficar aqui. Agora, cabe ao senhor deixar eu sair ou me prender aqui. Não sei como vocês poderiam fazer isso, né? Porque não tem como. Mas eu estou sendo sincero para o senhor, né? Ele falou, então fala o seguinte, eu vou conversar com o treinador, vou ligar no Grêmio. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não liga no Grêmio. A única coisa que eu te peço é que você não ligue no Grêmio ainda. Que eu não tenho a proposta mesmo. Ele falou, como assim? Você tá saindo daqui com um contrato aqui batido para ir para um lugar que você não tem nenhum contrato ainda? Rafael, cara, não estou te entendendo mesmo. Eu falei, se o senhor me entende, o maior prejudicado nessa história toda vai ser eu. Porque se eu sair daqui agora sem assinar o contrato e eu voltar para o hotel e pegar o avião para o Rio de Janeiro sem ter um contrato e o outro clube desistir, você volta para o Grêmio para ficar afastado, né? Mas eu preciso conversar com o conselho, porque o conselho já bateu o contrato, já tirou foto, vai dar uma confusão. Eu vou jogar a bomba toda na tua mão. Vou falar que você fugiu daqui. Eu falei, tá bom, pode falar. O senhor me libera para ir embora? Ele falou, não te libero, você vai fugir. Já te falei, você vai fugir, eu não te libero. Eu falei, então tá bom, presidente, me perdoe, mil desculpas, eu tô indo embora. Ele falou, mas você foi homem de voltar aqui e falar na minha cara que você não quer ficar no meu clube. Eu falei, foi o que eu falei para o senhor, né? Eu não poderia sair daqui correndo desesperado, né? Mas a vontade era, mas eu não podia fazer isso, né? E eu saí da sala do presidente, meio confuso ainda, porque eu tinha um atribulado lá, né? E eu falei, na hora que eu saí da sala do presidente, assim, que eu peguei o elevador, botei minha cabeça em e falei, Senhor Jesus, em nome de Jesus, se isso realmente for da tua vontade, Deus, me dá paz, confirma de uma vez por todas, até eu chegar no hotel, porque se eu chegar no hotel, esse cara não me ligar, eu falei, esse cara está se vingando de mim de uma maneira que eu ainda não consegui enxergar, porque ele poderia fazer o que fez comigo, né? E eu chegar no Rio de Janeiro e falar assim, olha, eu não vou assinar o teu contrato não quero você mais não, né? Que ele tinha prometido que eu iria encontrar ele, né? E nós fomos para o hotel, o meu empresário conversou com o diretor de futebol, e eu nem consegui ir para o Rio de Janeiro. De Recife eu fui para BH. O cara falou, Rafael, o meu empresário falou, não vamos, porque eu contei tudo para o meu empresário, ele falou, Rafael, não vamos para o Rio de Janeiro, não vamos deixar esfriar. Se esfriar, esse cara vai te aterrorizar de novo, ele vai fazer alguma coisa para te prejudicar, ele vai ver alguém diferente, ele vai encontrar um meio. Eu falei, tá. Aí pegamos um avião de Recife, fomos para Belo Horizonte. Cara, quando eu pisei no aeroporto de Belo Horizonte, o motorista abençoado lá do Atlético Mineiro estava com um blusão, Leozão, lembra do Leozão? Não? Pegou o Leozão lá no Atlético, moreninho. O símbolo do Atlético Mineiro desse tamanho no blusão. Aí um abençoado com o telefone tirou foto, Twitter. Pum, Rafael Marques em BH. Passou 10 minutos o diretor de futebol do Grêmio ligando ao meu empresário. Otávio, o que você está fazendo em Belo Horizonte com o Rafael Marques? Não era para tu estar em Recife? A minha esposa, na hora, falou, Rafael, o Twitter, alguém tweetou tua foto aí em Belo Horizonte com o motorista do Atlético Mineiro. Aí eu falei, caramba, meu. Aí começou para cá o Grêmio. Não vou liberar o Rafael, não adianta. Não vou liberar, o Rafael não vai jogar no Atlético. Só se o presidente do Atlético Calil ligar aqui no Grêmio para conversar comigo, porque o que ele está fazendo é errado. Eu falei, Otávio, realmente ele está certo. Eu não vou brigar, porque assim, cara, é sim, não tem meio termo. Ele falou, também tu está muito bonzinho, né, Rafael? Eu falei, Otávio, não tem como, cara, eu sou servo de Deus agora, é sim, não. Manda se realmente o Atlético me quer, manda o presidente do Atlético ligar no presidente do Grêmio. Enfim, eles conversaram, entraram num acordo. Eu fiquei 3 dias trancado dentro do hotel, sem poder ir na rua. 3 dias até eles entrarem no acordo. Quando eles entraram no acordo, eu fui, assinei contrato com o Atlético Mineiro. Ali em Belo Horizonte, eu costumo falar que é uma cidade muito abençoada, porque eu e a minha esposa, a gente vinha orando muito por filhos, e a gente não estava conseguindo ter filhos. A gente sabia que era no tempo de Deus. Em Belo Horizonte, a minha esposa foi agraciada com dom, né, de ser mãe ali. A gente engravidou em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte, com o treinador, né, eu tive as minhas maiores conquistas profissionais com uma pessoa que lá no começo da minha carreira, ela quase conseguiu acabar com a minha carreira, né? E ele me levou para um clube onde nós conseguimos montar um grupo que nós ganhamos Libertadores, Copa do Brasil, 2 campeonatos mineiros e um vice brasileiro. Foram as maiores conquistas da minha vida com uma pessoa que eu pouco tinha relacionamento, né? E com uma pessoa que quase acabou com a minha carreira, e eu vou lá na palavra de Deus que a palavra de Deus fala que os humilhados seriam exaltados, né? E aquele que hoje pisa em você, né, diante da tua fé, é aquele que vai mais te dar honra, né? Então, assim, ele me levou para um lugar abençoado, onde eu consegui as maiores vitórias da minha vida. Hoje é uma pessoa que não sempre, mas muitas vezes me liga, me manda mensagem pedindo conselhos, falando que crê muito em mim. E eu sempre falo para ele: professor, não creia em mim não, creia em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é fiel, Ele não tarda, Ele não falha, e Ele é capaz de mudar a vida. Tudo que Ele fez na minha vida hoje, eu glorifico a Deus, e eu sempre converso muito com Ele. Ele ainda não é convertido, ele teve uns problemas de saúde, a família dele pediu muito a minha oração, o irmão dele teve um problema de saúde muito grande, e ele me liga. E hoje eu vejo realmente que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele usa quem Ele quer. Não tem jeito, Ele usa quem Ele quer para te abençoar, para te honrar. E eu tive dupla honra com esse treinador, porque hoje, nesses momentos de dificuldade, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem disso. Hoje, algumas mais, né? Ele me liga pedindo oração. O auxiliar dele manda mensagem: Rafa, ora pela gente aí. Sei que você é um cara de Deus, sei que você no meio do futebol tem uma unção que ele precisa de você. Eu falei, amém, glória a Deus, deixa que eu estou orando. Então, assim, do Atlético eu fui para a Itália, fiquei 3 anos na Itália, voltei para o Brasil, joguei no Coritiba, e a gente continua se falando até hoje com esse treinador. Eu perdoei ele muito rápido. Em 2007, quando aceitei Jesus, a primeira coisa que o meu pastor falou foi: Rafael, libera perdão. Libera perdão, tira esse peso do seu coração. E eu liberei na hora perdão, tirei peso, minha carreira seguiu para frente, eu encontrei ele ali de novo, no Atlético, né? E eu vou deixar uma palavra rapidinho aqui para a gente... Eu vim para o Vasco depois, joguei no Vasco, encerrei minha carreira tem 2 anos. Faço a obra de Deus, né, dos meus tempos, sim e não, quase todos os dias, porque me alegra muito. Está lá em Deuteronômio 28, que foi uma das primeiras palavras que eu escutei na minha vida depois que eu aceitei Jesus Cristo, que ela fala das bênçãos decorrentes da obediência de Deus, né? Acontecerá que se ouvires atentamente a voz do Senhor, e aqui na Bíblia está bem destacado que se tu ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje também o Senhor teu Deus exaltará-te sobre todas as nações da terra. Virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor. E eu escutei a voz de Deus em 2007, no momento de maior dificuldade da minha vida, que eu achava que tinha tudo acabado. Foi em 2007 o ano da minha virada, sabe? Foi o ano que eu conheci realmente a Jesus Cristo. Foi o ano que eu me entreguei verdadeiramente a Jesus Cristo, que eu me batizei, que eu me fiz nova criatura. Foi 2007 que eu conheci a minha esposa. Nós estamos casados há... Vão fazer 14 anos que nós estamos casados. Tem 15 que nós estamos juntos. E eu costumo falar para a maioria dos meus amigos que jogam futebol que o futebol não pode fazer a gente, né? A gente tem que fazer o futebol. Nós temos que ser luz, nós temos que ser espelho para essas pessoas que vivem do esporte. E por onde eu passei, o pouco tempo que eu conheço o Castan, que eu conheço alguns amigos que estão aqui, o Rafa, eles sabem mais ou menos o meu perfil de família. Tenho defeitos como qualquer um outro ser humano, mas em tudo que eu faço na minha vida, eu coloco nas mãos de Deus
eu entrego nas mãos de Deus e eu procuro ouvir a voz de Deus, que é o mais importante. E eu sou muito grato hoje a Deus por essa oportunidade, pastor. Espero que eu não tenha me prolongado muito, mas só para testemunhar mesmo que Deus, ele é Deus de milagres, né? Onde a gente acha que está tudo acabado, de repente é o início de tudo. Eu agradeço a oportunidade, tá bom, pastor? Deus abençoe.